Sintam-se muito abençoados nessa sala maravilhosa, aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Me sinto muito feliz. Hoje nós estamos no meio da semana de oração. Eu até cogitei com o Breno se nós não faríamos hoje, né? Iria mandar um aviso para continuar só segunda-feira que vem. Mas aí a gente falou assim, não, vai que alguém não pode ir para a igreja. Quem não puder ir para a igreja, vem para a nossa sala. Quem puder ir para a igreja, vai para a igreja. Porque assim todo mundo ganha. Como assim, pastor? E quem não veio hoje? Quem não veio hoje já sabe, já é a introdução dos 7 selos, viu, Breno? Quem não veio hoje não vai tomar prejuízo. E quem veio vai aprender mais ainda, porque os 7 selos não se esgotam numa aula deixa eu ver que hora, nós vamos até 8h30, não vai esgotar numa aula de 40 minutos, de forma alguma. Então, hoje eu vou fazer uma introdução e vocês vão ficar assim, nossa, a introdução, se der tempo, a gente entra pelo menos nos 4 selos que são os mais famosos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Breno, eu vou precisar de 40 minutos para responder essa sua pergunta, viu? Que é esse negócio de selo, tá? E aqui nesse curso, ele é diferente dos demais, é claro, a gente não quer concorrer com a Novo Tempo, porque não concorreria de jeito nenhum, né? De fazer aquela palestra bem elaborada, aquela palestra com o roteiro pronto, e aí vai falando assim no nível que atinge a todos. Não, a ideia nossa aqui é a gente discutir mesmo, ponto a ponto. Se precisar dividir em uma lição, 2 ou 3, eu acho que os 7 selos e as 7 trombetas são as partes mais complicadas que tem, mas tudo é fácil, tá? Tudo é fácil a gente aprender quando primeiro a gente entende as estruturas do Apocalipse. E nós demos uma aula aqui, nós vamos fazer essa aula novamente, com novos slides, com uma nova visão, chamada Consenso de Interpretação Apocalíptica. Olha que legal. A gente estudou diretrizes para compreender Apocalipse, depois nós vamos estudar o consenso. E hoje eu queria mostrar só a cadeia temática. Isso mesmo, para poder compreender bem o Apocalipse. Então, permita-me, Breno, eu vou aqui no botão segurança. Cadê o pastor Luiz? Pastor Luiz está por aí, deixa eu ver. Se liga aqui, no botão segurança e tem aqui, ativar o próprio som deles, eu vou desmarcar. Então, se você quiser falar, levante a mão que nós vamos ativar o som. Tá bom assim? Para que ninguém deixe escapar alguma coisa que a gente vai ouvir que ela não gostaria que nós ouvíssemos, tá bom? Então, por segurança, eu reconfigurei a sala. Nós estamos como co-host aqui, Breno. Seus 2 dispositivos estão como co-host, e o do Luiz também. Se mais o outro, ele me avisa, que eu ponho também, tá? E vai no botão segurança, e aí você vai habilitando e desabilitando todos de uma só vez na sala, tá bom? Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha, que o Breno vai lá no botão segurança e habilita o som individual de cada um de vocês, tá bom? Deixe-me compartilhar uma tela aqui, Que legal essa tela aqui. Prestem bem atenção. Isso aqui é fundamental para a gente entender a Apocalipse. Reparem essa tela. Nós estudamos aqui diretrizes para compreender Apocalipse e hoje nós vamos dar uma olhadela nas estruturas literárias do Apocalipse, tá? Lembrando que algumas aulas ou alguns encontros, vamos dizer aqui, são aulas que você não vai encontrar em nenhum estudo de Novo Tempo, provavelmente nem em lição de escola sabatina. São aulas de teologia mesmo, tá? Se você não compreender, também não tem problema.
nós vamos repetir, vamos ampliar na própria estrutura do Apocalipse. E hoje nós vamos ver algumas cadeias proféticas. Olhe para cá. Vejam isso aqui, ó. Quiasma da criação. O que é quiasma? Quiasma é X, o X da questão, o X da criação. Qual é a ideia do X? É que se você pegar uma estrutura, um quadrado, fizer um X, você vai imaginariamente imaginar 4 setas apontando para o meio. O importante está no meio. Outras pessoas, alguns teólogos, o Maxwell, por exemplo, quem tem o livro Uma Nova Era de Apocalipse, Uma Nova Era de Daniel, do Maxwell, ele explica o quiasma como se fosse uma dança de quadrilha, né? Onde o pai está de um lado onde um está do lado e o par da dupla está do outro lado. E eles ficam dançando, entrelaçando, mas não se perdem. Ele também usa o exemplo da marcha, a marcha marcial, né? Desfile, dia 7. Todo mundo está ali, tem uma razão porque ele está ali. Então, ele está alinhado com uma fila e está alinhado com uma coluna. Ele está ali, não é por acaso. Então, a estrutura quiástica, ela tem isso. Repare isso aqui, ó. Dá uma olhadinha. Ó, letra A, B e C. Aqui é o quiasma da criação. Ó. Primeiro dia, Deus criou a luz. Criou o firmamento, os céus e as águas, ele separou. No terceiro dia, Deus criou a porção seca, né? Da porção seca aí, frutas e verduras. Aí está a base da criação, o lugar onde nós moramos, do planeta Terra. Depois ele volta e repare, ó, a sequência, A com A, tá vendo? A, agora A, 2 traços. Ele foi lá no dia, já tinha luz, ele agora criou os luzeiros. Ele, na mesma sequência, no quinto dia, ó, letra B tem a ver com o B2 aqui, nas águas, ele agora encheu o céu de aves e as águas de peixes. Aqui na terra, na porção seca, o jardim, aquilo tudo mais, ele veio e criou o homem, a mulher e os animais terrestres. Terminado tudo, aqui o centro, ele veio e criou o sábado como descanso, onde todos os seres deveriam adorar. Isso é um quiasma, tá? Ou quiasma. Olha aqui o quiasma da criação apresentado dessa forma agora, ó. Essa é a sequência que você vai ler. Repare quando eu disse que ele é guardado assim, lido assim. Entendeu agora? Olha que legal. Então, você lê assim, ó, luz, depois criou o firmamento, a porção seca, tá bom? O sábado é o centro do quiasma. Tá? Esse tem a ver com esse, olha a corzinha, tá vendo? A cor, esse tem a ver com esse, e o sábado vai ser o centro. Agora vamos para o Apocalipse. Não, aqui está o livro de Daniel. Lembra, ó, o livro de Daniel, tá bom? Aí aqui está do mesmo jeito, aí, capítulo 1 tem a ver com o 9 em diante, né? Eu já fiz isso com a mão também, já expliquei. O capítulo 2 tem a ver com 7, tem a ver com 8. E aqui, ó, cada cor vai seguindo uma arrumação. Aqui é como se fosse... Tem um desbravador aí, né, Breno, que até pediu oração, né? Ele faz ordem unida, então ele sabe que tem o porquê. Se tiver uma banda marcial, ele sabe por que o bumbo está aqui na frente, o tarol, as caixas estão ali, as timbas estão ali atrás. Ele sabe por que está tudo arrumadinho, tá? Então, isso aqui, ó, capítulo 2, tem a ver com 7, tem a ver com 8, tem a ver com 11. Tá? Não vou repetir tudo, mas você vê que aqui é uma estátua de 4 partes. Quando você vem aqui, você vê 4 animais. Quando você vê aqui, vê a profecia dos 4 reinos, né? Quando você vê aqui, você vê a profecia dos reinos. Então, cada assunto aqui tem um enredo. Aqui é provação, 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 provação. E aqui é a profecia do rei, decreto do rei, decreto do rei. Percebe que é tudo bem arrumadinho? Vamos entrar na parte final do Apocalipse. Olha que legal, como o Apocalipse está arrumadinho. Ó, o prólogo,
tá? E aqui está o epílogo, o início do Apocalipse. Quando você fecha, tem tudo a ver. Depois do prólogo, as cartas às igrejas, as 7 igrejas, né? Que tem a ver lá no finalzinho, ó, tem a ver lá no finalzinho, a igreja triunfante. Aqui é a igreja militante, na luta, a gente aprendeu lá as lutas da igreja, os desafios, a fase que cada igreja passou, e aqui a igreja triunfante. Isso é bom para entender que a igreja hoje está na luta, né? A igreja militante está na guerra, mas essa igreja será uma igreja triunfante. Aqui é o trabalho de Deus na salvação, os 7 selos é isso mesmo, tá? Lembrando que é uma crescente, aqui é a vida da gente contada dentro da igreja como cristão, aqui é o cristão no mundo em relação ao mundo, o que acontece na terra, tá bom? É isso aqui e aqui no planeta, pessoal, aqui como povo e aqui como planeta. E há essa ligação quiástica. Aqui os selos, algumas pessoas confundem e acham que o selo já é o julgamento final. E a gente vai entender que ainda não é quando a gente chegar no capítulo 6, que é hoje. A gente vai entender que o julgamento não chegou ainda. O julgamento final vai ser aqui, ó, do capítulo 9 ao 19 ao 21. O anúncio das trombetas, as 7 trombetas, é o anúncio do juízo de Deus, tá? Que Deus vai trazer juízo. E quem não aceitar o juízo de Deus vai provar da ira de Deus, que são as taças da ira de Deus, que são as 7 últimas pragas, tá bom? E no centro, o poder do mal se opondo a Deus e os santos. Nós vamos estudar aqui a origem do grande conflito, capítulo 12, e a gente vai ver aqui aqueles 3 elementos sendo julgados, tá bom? Então, esse é o quiasmo do Apocalipse, à luz do Kenneth Strand, que está no livro, na coleção do Darkon. O que é a coleção do Darkon? E é um apelido que se criou, não é uma sigla, que é Daniel and Revelation Commentary, ou seja, comentários de Apocalipse e Daniel. Então, DA de Daniel, né? D de Daniel, A de Apocalipse e não, DA de Daniel, R de Revelation e com de comentário. Então, o Darkon é o comentário de Daniel e Apocalipse, é uma coleção, e onde aqui a gente vê, vou apresentar apenas essa citação. As profecias apresentam a sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Então, o livro do Apocalipse, ele abre ao mundo instrução sobre quem são chegados aos fins dos séculos. Nesse livro, são descritas cenas que estão agora no passado e algumas de interesse eterno que estão ocorrendo ao nosso redor. Outras de suas profecias não terão seu cumprimento completo até o final do tempo, quando ocorreu o último grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu. Os grandes sinais marcadores da verdade, nos mostrando a direção na história profética. Eles devem ser cuidadosamente observados, para que não sejam derribados e substituídos por teorias que trariam confusão em vez de genuíno esclarecimento. Ok? Eu vou ficar por aqui com essa apresentação para a gente entrar, Giannini, no tema de hoje. Então, vou fazer uma introdução aqui ao tema de hoje, deixe-me preparar aqui o outro PowerPoint. Olha, gente, eu tenho passei a tarde toda preparando esse PowerPoint. Não gosto de PowerPoint, tá? Mas, para facilitar a compreensão de vocês, eu gastei umas horinhas aprontando ele aqui, tá? Deixa-me vir aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se sobe o compartilhamento aqui. A internet não está boa.
Então, no capítulo 6 de Apocalipse, a gente viu aí, é o trabalho de Deus para alcançar seu povo, as lutas que eles irão enfrentar, desculpa, tá? Então, nós vamos vendo aqui, passo a passo, e eu vou apresentar aqui alguns conceitos, viu, Breno? Alguns conceitos. Nós não vamos hoje mexer no que significa aqueles selos. Não, nós vamos ver a estrutura. E isso vai lhe dar mais maturidade para que você tenha, eu diria assim, mais segurança em interpretar o livro do Apocalipse. Eu estou falando um pouco gaguejando aqui, porque dizem que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, e realmente não, é um sacrilégio, né? Ele abriu um PowerPoint e ao mesmo tempo falando, é uma judiação para um homem, mas vamos lá. Então, bem-vindo os 7 selos do Apocalipse. A gente precisa lembrar que essa, eu diria que já é a terceira fase do nosso estudo. A primeira fase foi a apresentação do livro do Apocalipse, e eu gastei esse aqui da estrutura do Apocalipse. Depois, nós entramos na segunda fase, que foi a história das 7 igrejas. Quando encerrada aquela cena das cartas que João escreve às 7 igrejas, é feito um chamado, um convite, um desafio a João para subir no santuário celestial e ver a nova cena que João iria contemplar para lhe ser ensinado novas coisas. Preste bem atenção nessa terceira cena de João. Então, o que é que João vê, Gianinho? João vê o trono de Deus, rodeado ali dos seres viventes, dos anciãos, e a grande cena que preocupa João. Aqueles seres cantam, louvam a Deus, comemoram, e a gente estudou aqui que aquela cena simbolizava a entronização de Jesus. Certo? A entronização de Jesus. E naquele dia, naquela cena, aquele que estava sentado no trono, né? O trono que tinha um arco-íris, que significa a justiça. Alguém até perguntou assim, eu devia ter perguntado o que significa o arco-íris. Tá ótimo, você pode perguntar. Mas a ideia aqui não é o verso a verso, é a estrutura. Nós estamos estudando estrutura. Mas tudo bem. Então, aquele arco-íris significava a justiça de Deus, a aliança que ele fez de nunca destruir a terra, aquele negócio todo. Então, aquele que estava no trono aparece agora com um livro na mão, e esse livro é que nem um caniço, enrolado, com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Alguém perguntou na aula passada o que significava ele escrito por dentro e por fora. E nós explicamos que antigamente era escrito num coro, né? E ele era emendado um no outro, e ele era escrito, alguns escritos dos 2 lados, ou ainda que fosse escrito só de um lado, na hora que fosse dobrar, ele teria a aparência de que estaria escrito por dentro e por fora. E foi posto nele 7 selos, isso é importante. Visualizem essa cena, e foi posto nele 7 selos. Ninguém era digno de abrir o selo. Somente o Cordeiro, um dos seres viventes. Quem era o Cordeiro? Jesus. E por que ele se tornou digno? Porque ele morreu na cruz do Calvário. Tandã! Chegamos na parte principal que eu quero que você aprenda hoje. Na parte principal. Se eu perguntar para vocês aí, eu vou até ativar aqui o microfone. Viu? Vou ativar, ativei. Se você quiser, você liga seu microfone e vai participar das perguntas intuitivas que eu vou fazer agora. João, nesse momento, a sua visão está ele está onde? Em que local? Tcharam. Alguém quer responder? João está no
santuário, no trono. João está no santuário. E naquele momento, João está vendo a entrega do livro ao Cordeiro único, digno de abrir aquele livro. Nós estudamos na aula passada que esse livro ele tratava da história de todas as nações, de todos os reinos. Então, o que a gente vai ver agora, nesse momento, que todo mundo, o Breno já fez até a pergunta, qual o significado desses selos? E nós não vamos aprender isso agora. Nós vamos demorar um pouquinho mais para entender o significado dos selos. Ué, pastor, porque veja só, imagine a cena, por isso que eu estou com esse arrudeio todo, para você compreender bem. Imagine a cena que eles estão aonde? No céu. Eles estão no santuário celestial. E lá, o livro não é aberto selo por selo, como se fosse capítulo por capítulo. Compreendem agora? Não é. O livro, ele é um caniço. Eu deveria ter posto aqui, Breno, a imagem do caniço, aquele que tinha na aula passada. O livro era um caniço, fechado de ponta a ponta com 7 selos, viu, Fátima Carvalho? Então, o livro só vai ser aberto completamente, você há de compreender e concordar comigo, o livro ele só vai ser aberto completamente quando abrir o sétimo selo. Compreende isso? Somente quando for aberto o sétimo selo, porque ele é um rolo comprido, aí tem 1, 2, aqui de frente para a câmera, né? Aí ele tem, faz de conta que é o rolo aí tem 1, 2, 3, 4, 7. Aí ele abre o primeiro, abre o segundo, como se fosse uma camisa de 7 botões. Aí ele abre o primeiro botão, o segundo botão, o terceiro botão, o quarto botão. Então ele só vai ser aberto completamente, o conteúdo, a gente vai entender quando o livro todo for aberto. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós entendemos, como adventistas, Maria Eduarda, que esse momento do Apocalipse, os 7 selos, eles correspondem ao mesmo período profético das 7 igrejas. Ele compreende ao mesmo período profético das 7 trombetas. E isso é muito importante, Cristina, porque tem muito teólogo, inclusive adventista, fazendo confusão. Porque ele diz assim, acabou as 7 igrejas, agora vai ser uma nova fase, agora vai ser os 7 selos, e joga para frente, como se fosse um ato, como se fosse uma continuidade. Na verdade, é uma repetição. E alguns confundem, tá? Alguns chegam a confundir a partir da ideia de que essa cena, e nós estudamos um pouco, já estamos repetindo hoje, de novo, e é assim Apocalipse que se estuda mesmo, com Daniel capítulo 7, Newton. Alguns acham que essa cena de Apocalipse 4 e 5 é juízo, quando na verdade ele é a inauguração do ministério de Jesus no ano 31, por ocasião do Pentecostes. Pode anotar isso aí, o ano 31, por ocasião do Pentecostes. Ali é apontado o início do ministério de Jesus. Quando a gente vai no 7º selo, a gente contempla a volta de Jesus. Então, fica fácil a gente entender. Do mesmo jeito, a mesma lógica, a mesma estrutura que foi aplicada na interpretação das 2.300 tardes e manhãs. Se eu identifico o princípio, matematicamente eu vou conseguir multiplicar, ou somar, ou dividir, vou achar o final. Só que nos selos ele dá o início e ainda dá o fim, é mais fácil ainda. Percebe como vai ficando mais fácil? Então, o primeiro selo, ele aponta para a primeira igreja, o princípio do cristianismo. O princípio do cristianismo. E o último selo
o romper do último selo, a volta de Jesus. Então, é claro que os selos têm a ver com a história do plano da salvação. Agora, qual é o conteúdo desses selos, Breno? Ele é juízo? Ele vai ser juízo. Agora, o juízo só vai começar quando o livro se abrir. E o livro só se abre depois do sétimo selo. No final da história. Eu vou fazer aqui um bordão, um chavão para você, uma chave mnemônica para você, Shirley, nunca mais esquecer. Ó, Jesus vai voltar no limiar da sétima igreja, lá do período da sétima igreja, no romper do sétimo selo e no soar da sétima trombeta. Então, é nesse momento da sétima igreja, no abrir do sétimo selo e no soar da sétima trombeta. Tá bom? Então, é necessário a gente ter essa estrutura em mente, que o significado do livro do Apocalipse é os 7 selos, mas os 7 selos, eles não vão se agora faltou palavra. Eles não vão se significando, se revelando a cada abrir do selo. Então, o que é o abrir do selo? Tudo que vai rompendo lá no céu, abriu o primeiro selo. Acontece um evento aonde? Na terra. Abriu o segundo selo, acontece outro evento na terra. Abriu o terceiro selo, acontece outro evento na terra. Assim que vai acontecendo. Então, o que está acontecendo no céu agora é o que está, o agora que eu digo é no momento que o profeta estava vendo, naquela cena, é o que estaria acontecendo na terra. De modo que esse rompimento dos selos seriam a ideia do que estaria acontecendo desde a morte de Jesus na cruz do Calvário até a volta de Jesus. Gente, quem acreditava assim também eram os próprios discípulos. E há uma crescente, eu deveria ter feito um gráficozinho aqui, na abertura dos selos. Os selos apontam para o juízo? Sim. Ó, reparem bem isso. Quando será derramada as 7 pragas? Na sétima igreja. Quando será derramada as 7 pragas? No limiar, no romper-se do sétimo selo, no soar da sétima trombeta, antes de Jesus voltar. Até lá, o que é que vai acontecer? Veja bem, gente, os sinais não são degraus para Jesus voltar. Os sinais não são amarrações que deixam Deus preso a um evento para que Jesus volte, de forma alguma. É uma crescente. Então, a cada selo que vai ser aberto, que nós vamos estudar, nós vamos ver a pregação do Evangelho, a gente vê do verso 1 e o verso 2 do próprio capítulo 6, que são os selos que nós estamos estudando hoje, a introdução, tudo hoje é introdução. No verso 3 e 4, a gente vê guerras. No verso 5 e 6, a gente vê fomes. No verso 7 e no verso 8, a gente vê a pestilência, vê pestes. Né? E nós estamos vivendo um período terrível. Né? Há quem diga que está acabando, não sei, mas a China já está lá se providenciando para uma próxima, tá? Se precavendo. Aí vem, do 9 ao 11, perseguição. Do 12 ao 13, sinais no céu. Do 15 ao 17, a gente vê o lamento, o clamor do povo. E no verso 17, desculpem, a volta de Jesus. Então, esses paralelos sinóticos do Apocalipse, cena da abertura do sétimo selo, ele se refere aos eventos que sucederão
acontecerão na terra desde o tempo da exaltação de Cristo no trono até o seu retorno na terra. Então a gente vê essa crescente, tá bem? Então a natureza dos selos, Apocalipse 4 e 5, Apocalipse 6 e Apocalipse 7, né? O 6 é a mesma cena. Nós ainda estamos em Apocalipse 4 e 5. Eu estou aqui repetindo para você ter certeza disso para ficar vacinado. Dentro da mesma cena, diante do trono, no trono, desculpem-me, o cordeiro, ao sentar no trono, pega o livro e começa a tirar selo por selo. É a mesma cena, tá bom? De Apocalipse 4 e 5. Eis a importância, o porquê que nós gastamos 2 aulas estudando Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Ok? Então, agora eu vou compartilhar aqui a tela e nós vamos passo a passo até às 8h30 para ver quantos selos a gente consegue enxergar hoje, né, Breno? Vamos lá. Então, assim, ó, tá aqui. Dá um pouquinho aqui. Por que que começa com 4 cavaleiros na frente? Há quem diga, os comentaristas da literatura apocalíptica, né? Há quem diga que antes de se travar uma guerra, de um confronto, existiam alguns costumes. Era mandar os mensageiros lá na frente anunciar que vinha a guerra, que o juízo vinha. Então, esses 4 cavaleiros, existia uma ética de guerra que era mais ou menos para isso, para dizer que os cavaleiros iriam lá avisando que iria vir o juízo. Lembram daqueles 4 seres viventes que a gente estudou na aula passada? Pois é. Nessa lógica, Breno, cada cavalo desse aqui tem a ver com a pregação dos 4 evangelhos, sabia disso? Eram as facetas do evangelho de Jesus. Então, os evangelhos, eles anunciavam que a graça de Deus estava disponível. Mas quem não aceitasse a graça, iria sofrer as consequências dela, tá? Então, a partir daí, vai surgindo vieses diferentes. Por isso que eu quero que vocês unifiquem as ideias, porque senão elas vão se tornar contraditórias, como alguns vão se desvencilhando dessa estrutura interpretativa de Apocalipse, tá bom? Então, repetindo aqui os nossos conceitos, nada de novo também, as cenas dos selos, elas são, a priori, elas são apresentadas em Zacarias, capítulo 1, do 1 ao 8 ao 11, Joel, no capítulo 2, no capítulo 11 também, 2 Reis, no capítulo 6, versos 16, 17. Então, não tem nada novo aqui, tá? Então, a primeira coisa que João vê, então, quando se abre o selo lá no céu, o que acontece aqui na terra? João vê o cordeiro, quando João vê, ele vê um cavaleiro montado num cavalo branco, tá? Breno, eu queria que você, se tiver com a Bíblia aí, você pode abrir, ou então, quiser ajudar, diz, não, eu vou ler o verso, a gente lê aqui o verso 1 e o verso 2. Pode ser, Breno? Tá fácil? Ou eu posso compartilhar aqui também, abrir aqui minha Bíblia eletrônica e a gente já vê aqui também. Você que prefere? Você me dá um retorno aí, Breno. Primeiro selo, como você preferir. Seu som não está ativado, Breno. Vendo? Ok, vamos lá. Lê para nós aí, Breno. E quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, eu ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado, e ele saiu vencendo e para vencer. Ok? Então, assim, como a gente viu,
eu já fiz a introdução aqui do que significam os cavaleiros, né? Aquele anúncio de que viria primeiro, vem um acordo para que haja paz, senão vai vir guerra. Esse cavalo aí, o cavaleiro branco, também há uma discórdia no meio teológico. Alguns acham que por vir algumas coisas ruins, esses cavaleiros simbolizam o mal, tempos de guerra. Com clareza de que, a partir do tempo do profeta, até a volta de Jesus, que é o período em que as cartas, os selos, as trombetas se referem, então, a gente vê que aquele período, essa ideia de que o livro do... Desculpa, não é livro. De que o primeiro selo, ele revelaria um tempo de guerra e que isso daí seria o próprio inimigo, reis terreno, o próprio imperador romano montando no cavalo, não seria bem esse o tempo. A gente vai ter problemas históricos, problemas com datas. O que a grande maioria dos teólogos aceitam é que esse cavalo ele representaria, dentro da mesma estrutura, lembra? O período da igreja de Éfeso, que vai do ano 31, tá? Desde o Pentecostes, e ele se estende até o ano da morte de Cristo, e iria finalizar por volta do ano 100, quando João morreu, o escritor do Apocalipse, né, o autor João, o escritor do Apocalipse, teria morrido. Então, esse primeiro período, do ano 31 até o ano 100, ele tem a ver com o mesmo período da primeira igreja, Éfeso, né? Que ele facilmente ele se encaixa como significado da vitória do evangelho. Foi aí quando o evangelho cresceu, o evangelho era puro em sua vitória e ele saiu ganhando conseguindo grandes conquistas. O segundo selo que João abre, quando João vê, por favor, Breno, leia aí o verso 3 e o verso 4, né? O segundo selo, o que é que João vê no segundo selo agora? O cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo servente dizendo, venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho. E o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Ok? Então, repetindo, como seria a sequência, ela recapitulada com mais detalhes? Então, esse cavaleiro, ele pode representar o Império Romano, na pessoa dos seus imperadores, agora, durante as terríveis perseguições que foram movidas contra os cristãos, né? Vítimas da intolerância da fé. Então, o segundo cavaleiro, ele é dado a ordem de tirar a paz na terra, de levar os homens a se matarem, e recebeu também uma espada. E esse conjunto, essas informações, indicam que após a primeira fase, que era a igreja mais pura, a era do cristianismo, né? O espírito de amor e paz, agora ele iria se retirar da igreja e ser substituído por um espírito agora de controvérsias, instigando os cristãos a se destruírem uns aos outros. Então, esse selo, ele vai corresponder ao período da igreja de Esmirna, a segunda igreja que testificou o martírio de milhares de cristãos por amor ao evangelho. Então, o período desse segundo selo, ele se estende desde a morte de João, provavelmente, como nós falamos ali, a extensão do ano 100, né, até
assinatura do edito de tolerância de Milão pelo imperador Constantino por volta do ano 313, que naquela ocasião, aquele edito, disfarçado numa conversão, Constantino agora ele devolve ao que é tomado dos cristãos, desde os seus bens até o direito de cultuar, e tornando Roma agora não mais perseguidora. Tá? Então, esse cavalo vermelho, essa espada, ele tem essa nuance de dizer que seria uma era de muito derramamento de sangue e de perseguição. Tá? E ele se estenderia até o ano 313. Terceiro selo, ele traz também muita informação interessante. Tá? É claro que a gente aqui é o resumo do resumão. Breno, por favor, terceiro selo, o que é que João viu? O cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro servente dizendo, venha. Então olhei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E o ouvi, o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Ok. Então, esse período, veja só, ele vai dar sequência ao período que eu falei aqui, ao período do ano 313, quando a suposta conversão de Constantino, tá? Ele cessa com a perseguição e agora há uma mistura. O imperador, que antes era um perseguidor, ele agora supostamente seria um cristão. Então, a igreja que um dia foi perseguida, ela agora tem um sincretismo com o paganismo, financiado pelo rei, influenciado pelo imperador, tá? Então, há essa mistura, tá? Então, o cavalo, ele trazia em sua mão a balança, e a balança tem símbolo de julgamento na Bíblia. Essa medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevadas por 1 denário. Um denário era um salário normal, um dia de salário normal naquela época. Com ele se poderia comprar 3 medidas de trigo ou 3 medidas de cevada, quase 2 quilos, né? A cevada era consumida apenas pelos pobres e o trigo pelo rico. Em tempos normais, 1 denário compraria 24 medidas de cevada, assim dizem os historiadores. Mas aqui só se compra 3, ou seja, era um momento de escassez de alimento. Era um momento de escassez de alimento. Seria um período em que a igreja que perseguia, que era perseguida, agora vira a igreja perseguidora, mas agora ela passa a ter fome. Ela passa a ter fome. Há uma ideia aí, se passa a ideia de que a salvação, de que a palavra seria vendida e que só para quem tinha dinheiro. Por isso que um alimento tão inflacionado naquele momento, e essa confusão entre cevada e trigo, tá? Então, a cevada, supostamente, né, doutrinas falsas, que tinha abundância, mas o trigo, que seria a doutrina pura, ele estava em escassez. Então, o terceiro selo, ele encontra o seu paralelo com a igreja de Pérgamo, que estava sofrendo ataques com as doutrinas de Balaão e as doutrinas dos nicolaítas, ou seja, do falso profeta e dos falsos ensinos. Tá? Por isso que Zacarias, ele diz assim, não danifiques o azeite e o vinho. O azeite é o símbolo do Espírito Santo e o vinho, naquela ocasião, significando o sangue de Cristo. São 8h30 e 31. Eu vou só pincelar aqui o quarto selo, que tem a ver
com os cavalos, essa sequência de 4 mais 3, depois a gente vai ver lá na frente 3 mais 4, esse 7 dividido assim. Breno, por favor, lê os 2 últimos versos de hoje à noite. Apocalipse 6, versos 7 e 8, o quarto selo. O que é que diz aí para nós? Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto servente dizendo: Venha. Vi então e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Gente, eu vou tomar emprestado aqui 2 minutinhos, no máximo 3, só para a gente fechar esse bloco, tá? Eu devo ter conversado feito algum comentário paralelo aí, além da conta, que entrou nessa hora. E eu quero fechar esse bloco. Na verdade, aqui é traduzido como amarelo, algumas bíblias antigas, alguns historiadores chamam cavalo verde. Na verdade, a palavra aí é cloro, é sem cor. Totalmente sem cor. Ele tem a ver com a Idade Média. Com a Idade Média. Justamente o período que coincide com a igreja de Tiatira. Estou me esforçando para falar aqui um bom campineiro, tá? Tiatira. Quando o bispo de Roma, ele chega ao poder. E nós vamos estudar isso com mais calma, para que ninguém fique assim, muito atrelado a isso e comece a ver, assim, questões de religião, de igrejas aqui. Então, nós vamos estudar isso com mais calma. Então, quando o bispo de Roma, ele chega ao poder. O que é isso que o bispo de Roma chega ao poder? Vamos voltar um pouquinho. A gente viu que Constantino supostamente se converteu. Então, agora o imperador, ele é cristão. Nós vamos estudar isso mais a fundo e nós vamos ver que agora a igreja ela passa a ter um sincretismo nas doutrinas. Lembra da fome? Denário, cevada misturado com trigo. Então, a gente viu tudo isso. A compra da salvação, ou então a doutrina mais favorecida para quem tinha posse. Então, nós vamos entrar agora no período mais longo da história. Então, o período de Tiatira é quando o bispo de Roma, esse bispo que ganhou poder agora em associação à união de igreja e Estado. Então, a profecia aponta para um domínio de 1.260 anos. Numa próxima segunda-feira, que eu digo, numa dessas segunda-feira mais à frente, nós vamos estudar isso, esse paralelismo com Daniel capítulo 7, Daniel e Apocalipse capítulo 12. Esse período, ele se cumpre na história dos anos de 538, quando é expulsa de Roma a última tribo ariana, o grande império romano, tá? Dali é expulsa a última tribo, os arianos, os ostrogodos. E esse período ele vai até 1798, o ano da prisão do bispo de Roma, por ordem de Napoleão Bonaparte. Então, nesses 12 séculos, fiéis filhos de Deus, valdenses, albigenses, huguenotes, etc. e tal, surge daí, então, os reformadores. Então, esse período sem cor, esse período em que muita gente foi morta, esse período em que a palavra de Deus foi tida como ineficaz, tá? E à custa de muita morte, surge, então, nesse período, a reforma e os grandes reformadores. Então, nós vamos parar por aqui. Esses são os 4 selos que têm a ver um com o outro, em forma de cavalos, em forma de cavaleiros. É o período, processo da pregação do evangelho durante esse período. Tá? Qual é a verdade prática para a nossa vida hoje, Fernando? Os cristãos da época de Jesus, eles acreditavam que estavam vivendo os últimos momentos na Terra, assim como nós também. E cada anúncio de Jesus, Eliana Borelli, eles acreditavam, cada sinal,
Álvaro Douglas, de que Jesus estava mais próximo ainda de voltar. Essa era a verdade. Mas a igreja passou por processos. E nós vamos ficar hoje no quarto processo da igreja, que foi o quarto cavaleiro do Apocalipse. Um processo que demorou muito, tá? Uma fase muito duradoura, pálida, sem cor, onde muita gente morreu na escuridão. O desafio de hoje é que nós estudemos mais a palavra de Deus. Não que o conhecimento nos salve, Janine, não. Mas ele vai impedir de nós sermos enganados, assim como muitos foram enganados naquele período do cavalo sem cor, do cavalo de cloro, do cavalo amarelo. Muitos morreram fisicamente e alguns morreram espiritualmente, Jurandir. Então, meu desejo, nessa noite, meu desafio é que você continue estudando. Apocalipse é difícil? É, mas nada é fácil. Nada é fácil. Então, volte a estudar, estude o capítulo 6. Segunda-feira, a gente continua com os 3 selos restantes. Breno, é contigo. Claro, quando o Breno liga o microfone dele, qual é, Shirley? A vantagem e a promessa é que aqueles que leem, que ouvem, que guardam as palavras dessa profecia, serão bem-aventurados, são felizes, não serão enganados, não perderão a esperança. Breno. Foi muito bom. A gente foi aí até o quarto selo, certo? A gente vai continuar depois a partir do quinto, sétimo selo. E eu acredito que deu para entender bem que eles têm um real motivo, uma mensagem para nós hoje, né? Eu estava aqui já com a Bíblia aberta, já acompanhando também. E é sempre bom a gente relembrar também o que significa, né, o Apocalipse. Bem, eu deixei aí também no chat um forms, tá? Para vocês preencherem, aquele mesmo forms que eu sempre disponibilizo para a gente ter aí, junto com vocês, algumas informações. Caso você queira deixar seu telefone ali, para a gente enviar, para eu mando esses dados para o pastor Raimundo e ele compartilha com vocês as informações que ele tem. Tá bom? Breno, e aqui no próprio Zoom, aqui no bate-papo, está subindo aí o texto de hoje, o capítulo 4 da revista Apocalipse Fácil. Já está subindo aí. Então, você já pode baixar agora, tá bom? A internet está um pouco lenta, aqui ele está com 25, 30, 40%. Aguarde um pouquinho e você já baixa agora no Zoom. Mas caso você queira que eu envie para você, eu não quero formar grupos, tá? Porque pode, e alguns tem várias interpretações, o grupo pesa no celular, alguém acha que, enfim. Então, se você me chama nesse número, eu te envio o material. Só isso, tá bom? Então, nós já estamos com 60%, 70%, e ele está subindo aí. É claro que eu não consegui falar e subir o documento ao mesmo tempo, o arquivo, a gente não consegue fazer 2 coisas de uma vez, mas ele vai terminar de subir agora. Opa, pronto, chegou. Você já pode agora baixar a aula de hoje, tá bom? Aí mesmo, vá no bate-papo, clica no bate-papo e veja aí o que eu mandei, e é só mandar baixar aí, fazer o download, você já baixa o arquivo. Beleza? Obrigado, Beleza, Breno. chegou aqui. Para finalizar, chegou aí. eu tenho aqui uma mensagem aqui, musical, que a gente gravou agora nessa semana agora, especialmente aqui do colégio, de Semana Santa, de uma aluna nossa aqui da cidade de Campinas, e eu gostaria de compartilhar com vocês já, tá bom? Antes disso, eu vou fazer uma oração, tá? A gente ora e eu já compartilho com vocês a mensagem musical especial que a gente preparou aqui para o grupo, tá bom?
Ok, Breno, antes de soltar a música, mais só uma informação. Se você achar que a gente deve falar mais alguma coisa, se você tem uma dúvida que a gente quer que a gente fale na próxima aula, vai nesse número aí e diz, pô, pastor, eu gostaria que você explicasse isso, explicasse aquilo outro. Minha dúvida é essa. Na próxima aula a gente já aborda dentro do capítulo 6, tá bom? Combinado. Vamos orar, pessoal? Grande Deus, muito obrigado por esse estudo do Apocalipse, no qual nós compreendemos um pouquinho da mensagem de alguns selos aqui que nós estudamos. Senhor, possa abençoar especialmente o pastor Raimundo, possa também nos abençoar na compreensão da tua palavra, e que a compreensão da tua palavra possa realmente transformar o nosso ser, nosso espírito, para criar aquela vontade de pregarmos o teu evangelho e de ver logo o Senhor voltar. Nos abençoe no restante dessa noite. É isso que nós pedimos. Jesus, amém. Pessoal, vou compartilhar aqui então para vocês a mensagem, tá? Já vou deixar um abraço, meu boa noite. Fique com Deus. Qualquer coisa aí, tá bom? You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever
faith will be made stronger in the presence of my Savior. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine.